as perguntas que sejam feitas. Deixa as perguntas para depois, a posteriori. Falei com permissão dos deputados. A doutora Damares, que é uma pessoa que tem buscado, procurado esclarecer esses fatos aqui com a ajuda de todos nós, tem trabalhado nesse sentido, uma incansável lutadora em defesa dos direitos humanos. Obrigada, deputada. É uma surpresa. Eu conheço a história, o caso, desde 1999, quando o doutor Césio veio depor pela primeira vez nesta comissão. Então, esta comissão, deputado Max Feliciano, acompanha este caso desde o ano de 1999, quando o doutor Césio veio e trouxe provas de sua inocência e nada foi feito por esta comissão. Depois, em 2004, de novo, eu, assessorando parlamentares nessa comissão, acompanhei também as audiências públicas em que eu tive o prazer de ver o doutor João Diniz aqui, e mais um outro grupo de autoridades do Maranhão, provando com slides, com provas documentais, a autoria dos crimes pelo Francisco Chagas. E, novamente, em 2004, essa comissão se omitiu. E a gente tinha, em 2004, as autoridades do Maranhão dizendo que havia erros no Pará. As autoridades do Pará não vieram à audiência a esta comissão, como não vieram hoje de novo, eu lamento, eu vi o requerimento, que também foram convidados e não vieram. Eu entendo que é muito difícil para autoridades do Pará admitir que erraram e erraram feio, mas aí a própria autoridade que não veio, a gente vê na monografia da doutora Ilana relatórios, que eu não sei como ela conseguiu, parabéns por ela, pelo trabalho, a autoridade do Pará admitindo que erraram e que Francisco Chagas é o culpado. Aí essas autoridades não vêm de novo a essa comissão falar. Lamento que 2004 de novo essa comissão se silenciou, uma comissão de direitos humanos da Câmara dos Deputados, sabendo que havia 4 pessoas inocentes condenadas, uma muito doente, um menino mais jovem que foi condenado porque, acusado porque, acredito na época, tinha trejeitos. Ali havia uma questão de homofobia e essa comissão sabia disso. Esse menino sofreu grandemente na cadeia. Nós temos o relato do pai dele, que não está aqui, que este menino, inclusive, em uma das sessões de tortura, nós não podemos esquecer que essas pessoas foram torturadas. Numa das sessões de tortura, este menino teve uma pilha introduzida no ânus e com a mão amarrada ficou por 2 dias com a pilha introduzida no ânus e essa pilha estourou no estômago dele. E este menino quase morreu e depois contraiu AIDS e morreu por AIDS, foragido. A família chora a morte desse menino, um jovem que tinha um futuro brilhante, morreu, inocente, acusado, foragido, e os pais não se conformam. E depois a gente viu essa comissão se omitir diante desse fato, esse fato foi dito aqui, e a gente novamente vê um silêncio de uma comissão que teve acesso a tudo isso. A doutora Ilana disse que o Francisco Chagas não falou apenas para os policiais. Nós sabemos que na CPI da pedofilia do Senado ele confessou, estamos aguardando o senador Magno Malta que vai dizer isso aqui. O senador tomou o depoimento do Francisco Chagas e ele confessou todos os crimes, então tem a confissão dele no judiciário, na polícia, na CPI da pedofilia, para a imprensa, foi distribuída aí agora uma matéria que ele falou para a imprensa, falou para todo mundo, e a gente não entende por que de tanta omissão. Confesso que numa audiência, doutor Diniz, aqui, as autoridades do Maranhão disseram que foram trazidas para o Ministério da Justiça, uma certa época, para aprender a investigar esses casos. E ali nos causou uma perplexidade as autoridades do Maranhão terem que ter sido trazidas para o Ministério da Justiça para aprender com uma ONG como conduzir este caso. Naquele momento levantou-se uma questão séria, que até hoje não foi esclarecido, que havia ONGs por trás dessa história toda, ONGs querendo que se mantivessem condenadas as pessoas no Pará. E isso é uma denúncia que eu trago,
talvez eu esteja pegando os parlamentares de surpresa, que ONGs eram essas, sim, posso doutora? falar só uma coisa, se eu posso acrescentar sobre as pessoas que clamaram tanto pela condenação? É muito difícil voltar atrás, viu, doutora? Porque agora, essas pessoas boas, as encarnações do bem, que fizeram todo o circo para não se reparar esse erro, por que elas fazem isso? Porque se agora elas admitirem que elas erraram, elas são tão más quanto qualquer outra pessoa que estragou a vida de inocentes. Porque nesse caso, eles são inocentes. E clamaram mesmo. Então fica muito difícil voltar atrás. Muita gente clama pela continuação do estado que estão as coisas, que é para não se confrontar com o próprio erro que cometeu. Então, doutora, eu acho que tem razão uma tese que se levanta, que houve muita grana envolvida nessa história. Quando a gente observa as manifestações populares em Altamira e em Belém, quem estava patrocinando tudo aquilo, acho que tudo isso tem que ser levantado por essa comissão. E trago uma informação que em 2004 eu estive com parlamentares, com o ministro, ou então ministro da Justiça, onde o advogado da Valentina falou para o ministro que havia ONGs ganhando dinheiro com isso. O ministro, foi uma reunião reservada, eu estava, recebeu a informação e a gente não viu nenhuma providência de que o pai de uma das vítimas estava nessa reunião, 2 parlamentares, e eu estava acompanhando. Então também tem um outro lado nessa história que nós não estamos entendendo. Alguém pode ter ganhado muito dinheiro com isso, e posso estar sendo exagerado em dizer que também há interesses políticos nessa história. Alguém pode ter se beneficiado politicamente com essa história. Só que se alguém chegou ao poder em cima dessa história, isso também tem que ser desmascarado. 2 já morreram, 2 não vão morrer para que pessoas se mantenham no poder. Então, obrigado por esta minha, não esperava essa oportunidade, mas se o doutor João Diniz, no momento que for responder as perguntas, puder confirmar se houve realmente essa reunião, me parece que na audiência pública, nós temos imagem, uma das autoridades que estava na mesa se dirigiu a alguém que estava no auditório e disse: essa pessoa esteve no Ministério da Justiça nos orientando como proceder com a investigação. Se houve realmente essa reunião no Ministério da Justiça, se o Ministério se envolveu para conduzir a investigação da forma como o Ministério queria, se o senhor tem essa impressão, então essa é a minha indagação que eu posso deixar aqui, agradeço a oportunidade, e desde 99, conheci essa história porque eu queria acompanhar a apuração da violência contra crianças. Faço um trabalho na defesa das crianças no Brasil há muitos anos, me envolvi nessa história pelas crianças. E à medida que eu fui acompanhando as investigações, eu vi que as famílias das crianças estavam sendo enganadas. Porque as famílias das crianças que choravam a morte das crianças estavam sendo manipuladas também e enganadas. E eu agradeço, deputado, e parabenizo essa comissão pela coragem de tocar no assunto. E desafio o deputado Marcos Feliciano e aos demais membros dessa atual comissão de não se silenciarem, como em 2004, essa comissão se silenciou diante da evidência e da prova de que inocentes estavam na cadeia. E 2 mortes já se foram por causa da omissão dessa comissão. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.